Atualmente, em todo o planeta, um dos maiores problemas que enfrentamos é a quantidade de lixo. Muito deste lixo pode ser reaproveitado, principalmente utilizando a prática da reciclagem. Para entendermos melhor sobre este assunto, recebemos hoje Mariana Marchetti, gestora de programas de reciclagem na Terra Cycle. No programa de hoje, eu vou conversar com Mariane Marchetti, gestora dos programas de reciclagem na Terra Cycle. Ela irá conversar conosco sobre reciclagem. Olá, Mariane, tudo bom com você? Tudo bem, Renata, e você? Tudo jóia. Mariane, antes da gente começar a conversar sobre esse tema que é super importante, né, e que eu acho que essas gerações novas aqui que vieram fazem muito mais do que a gente, conta um pouquinho sobre a sua experiência, sua trajetória profissional. Tudo bem. Bom, eu sou formada em gestão ambiental pela Universidade de São Paulo, depois eu fiz uma pós em administração pela GV, e já tem mais de 10 anos que eu trabalho na área de sustentabilidade focada em resíduos sólidos. Maravilha. Então, assim, super antenada nas questões que a gente vai conversar hoje, né? E conta, então, o que é a Terra Cycle? Bom, a TerraCycle, ela é uma empresa americana, ela nasceu em 2001, veio para o Brasil em 2009, e ela tem como missão eliminar a ideia de lixo. Então, todas as linhas de negócios que a TerraCycle tem, elas são voltadas para inovações, soluções inovadoras voltadas para a área de resíduos sólidos. Ela está bem ali, então, até com uma das premissas ali da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é zerar a geração de resíduos, né? Primeiro eu reutilizo, reciclo, né? E vou chegando ali nos 5 R's, o último realmente seria daí a destinação final de resíduos, né? Então, o objetivo de vocês é zerar essa geração de resíduos. O objetivo da TerraCycle é criar soluções de reciclagem para itens que hoje em dia não são reciclados pelo mercado tradicional, porque eles não têm valor comercial. Uhum. Não, perfeito. E me fala um pouco dessas soluções aí inovadoras de sustentabilidade, né? Quais são? Me dá alguns exemplos e como elas funcionam justamente para tirar produtos que não eram reciclados, né? E que hoje acabam sendo. Bom, então, aqui no Brasil a gente tem os programas de coleta e reciclagem que são nacionais, e a gente também tem um outro tipo de serviço que chama Zero Waste Box. Então, basicamente, esses dois serviços a gente coleta com os consumidores ou com empresas, recebe esse material na nossa central de recebimentos, e ali a gente faz a separação e depois encaminha para a reciclagem. Então, hoje em dia, a gente tem programas, por exemplo, de esponjas, de instrumentos de escrita, cápsulas de café, brinquedos, que são resíduos que invariavelmente parariam no aterro sanitário, justamente porque o custo de coletar e reciclar ele é maior do que o valor da resina final, né, que seria utilizada para introduzir no ciclo produtivo. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa e da Ásia, a gente já tem um modelo que chama Loop, que é uma plataforma, ele é um e-commerce lixo zero. Então, ele já é focado principalmente no reuso. Então, você já compraria o que você está acostumado a comprar no supermercado online, chegaria na sua casa, você iria utilizar, e a embalagem a gente coleta, manda para o fabricante, ele higieniza e volta para a cadeia de novo, né, para os supermercados ou e-commerce. Então, esse seria, assim, o mais próximo que a TerraCycle já chegou em literalmente conseguir eliminar a ideia de lixo, né, de você não gerar lixo no seu consumo. Mas aqui no Brasil tem esses dois outros que eu falei que são focados na reciclagem, coleta e reciclagem com o consumidor. Tá. E, Mariane, me fala uma coisa, né? Eu fiquei curiosa aí em duas questões específicas, né? O consumidor hoje, ele está preparado para receber essa embalagem onde ele vai fazer a logística reversa do produto pós-consumo? Porque a gente vê, às vezes, uma preguiça, né, do consumidor realmente nessa logística reversa do produto, né? Ele acha que é mais fácil ele jogar no lixo comum.
Então, essa acho que seria a primeira questão. E a segunda é esse custo de coleta, separação, preparação do material para reciclagem, ele acaba não deixando o produto mais caro, né? Conta um pouquinho essas duas vertentes aí nesse processo que vocês têm hoje. Tá, essa é uma ótima pergunta, porque as suas duas perguntas acabam sendo uma só, né? E eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala dos programas nacionais que a TerraCycle desenvolve, a gente foca muito em comunicação, porque é dali que sai o sucesso do programa. Quanto mais pessoas souberem e se incentivarem, né? Nós incentivarmos a elas coletarem, maior será o programa. Então, junto com a coleta e reciclagem, a TerraCycle também oferece o serviço para as empresas que fazem parceria conosco de comunicação. Então, a gente faz todo um trabalho com o consumidor para engajá-lo. E o principal aspecto que a gente utiliza para esse engajamento é o aspecto social. Então, os nossos programas, eles estão associados à doação financeira para instituição sem fins lucrativos, escola pública ou cooperativa de reciclagem. O que eu quero dizer? Quando um consumidor participa do programa da TerraCycle, ele recebe uma pontuação que 2 vezes ao ano ela é revertida numa doação financeira, e essa doação, ele que escolhe. Então, ele que vai destinar para qual escola, instituição ou cooperativa. Se o participante for uma escola ou uma cooperativa, ela pode destinar esse valor para si mesmo, e aí entrar em algum benefício, algo que a cooperativa e que a escola precise. Então, é dessa forma que a gente engaja. E em relação ao aumento do produto, é justamente porque o que a gente oferece de comunicação e de marketing também faz com que a empresa também consiga aparecer mais na mídia em decorrência do programa de reciclagem que ela tem. Então, é como se a comunicação pagasse por esse investimento que a empresa faz para a gente fazer a coleta e reciclagem. Tá, eu acho que no fim das contas vocês acabam aumentando em volume, né, em escala, o que acaba até facilitando a operação, né? E é super importante isso que vocês fazem, porque tem muito produto, né? Eu estou até aqui do meu lado com pilha, né? Tá assim, tá para descartar. Só que hoje em dia, às vezes, é difícil você encontrar um local para o descarte correto de determinados materiais. Não é todo local, muito mais que a gente... E daí a gente fica meio perdido, né? Aonde que eu vou deixar? Aonde que eu faço? E a gente não deixa isso no carro 24 horas, né? Que de repente você viu em algum lugar, você para ali e descarta. Então, hoje, muitas vezes, a gente tem certas dificuldades. E quando, de repente, já vem a embalagem para você fazer essa logística reversa, é muito mais fácil, né? Tem até uma das marcas de café, justamente para a questão das cápsulas, você não posta no correio, mas hoje eles têm até um serviço de retirar, dependendo, né, do jeito que eles deixam o café, eles retiram as cápsulas. Então, são sistemas que vão auxiliando o consumidor e realmente engajando, porque vai facilitando a vida, né? Então, muito bacana aí esse programa de vocês. E me fala uma outra coisa, é possível, né, após aí toda a reciclagem do produto, afirmar que o produto feito com material reciclado, ele tem qualidade? Porque muitas vezes as pessoas questionam, né, da qualidade da compra de um produto com material reciclado. Mas eu queria escutar isso um pouquinho de você. Não, a gente pode sim atestar que é um material de qualidade, principalmente porque quando uma indústria ela vai usar uma resina reciclada, ela já tem todas as características do produto que ela precisa produzir para que ele seja de qualidade. Então, se for uma cadeira, por exemplo, uma cadeira de plástico, ela tem que aguentar determinados quilos, né, da pessoa que for utilizar. Então, ela tem que ter uma característica de impacto diferente. Então, o que garante a qualidade, na verdade, é justamente as características do produto que será feito com a resina reciclada. E aí, quando você tem quais são as características de fluidez, né, quais são os tipos de características que a resina reciclada tem que ter, você consegue fazer uma resina reciclada direcionada para aquele uso específico. Tá, maravilha. E Mariane, me fala, né, hoje, as empresas que trabalham com essa gestão aí de resíduos, é possível elas lucrarem com a reciclagem? Ou ainda é muito mais empresas concebidas
com um fim maior que a questão ambiental, ou não, dá para conciliar essas duas coisas? No geral, esse tipo de mercado, né, de resíduos sólidos, a gente já está falando de um material que ele não tem tanto valor agregado como seria na venda do produto, onde você consegue ter uma margem de lucro muito maior. Agora, no Brasil, a gente tem, sim, algumas empresas que são grandes, grupos grandes, que atuam, igual você falou, em mais áreas, né? Então, às vezes, em emergências ambientais, em outros aspectos da sustentabilidade, não só de resíduos sólidos, mas também a gente tem um mercado consolidado, onde eu acredito que, né, assim, eles estão até hoje no mercado, deve ser porque conseguem fazer um lucro daquele material, principalmente os recicláveis. Tá. E como que, né, a gente consegue engajar as pessoas, as entidades, as empresas para a prática aí de separar o material reciclável, né, entregá-lo no ponto de coleta, realmente engajar nessa cultura, porque, como eu até já comentei, né, muita gente acha mais fácil destinar na mesma, né, no mesmo lixo ali, ou então, às vezes, ainda que você tenha coleta seletiva, o pessoal ainda fica um pouco perdido, né? Aonde que eu vou destinar o quê? Às vezes é algum plástico com alimento, então, aonde que eu jogo isso? Como que você acha que a gente faria, né, para engajar essas pessoas, essas empresas nessa prática? Sim. Bom, a gente tem primeiro a força da lei, né? Então, como você mesma mencionou, em 2010 teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas nos últimos 5 anos que você viu mais um papel do governo indo atrás das empresas e entendendo quais eram os planos que elas apresentaram para os consumidores para devolver o produto. Então, há esse incentivo que eu diria que é o forçado, né? Pela força da lei. Você tem a parte do consumidor, que é justamente algo que as empresas que vendem o produto deveriam já fazer a comunicação sobre como ele deve ser descartado. Então, já que existe um investimento tão grande na comunicação, de quando você quer lançar um produto ou falar das qualidades dele, que você também aproveite o mesmo momento para falar qual que seria a melhor destinação para ele. Então, acho que isso seria para facilitar para o consumidor, para ele ter um norte. Agora, quando a gente fala do consumidor em casa, né, é muito importante que a gente saiba como que funciona a coleta de recicláveis no seu próprio bairro, porque a coleta ela é feita de maneiras diferentes, em cidades diferentes, com coberturas diferentes. Então, o que eu quero dizer? Não adianta você separar dentro do seu apartamento entre papel plástico, vidro e papel plástico, vidro e orgânicos, por exemplo. Se a coleta do seu condomínio ou a coleta do seu bairro não for dessa forma, se a coleta do seu condomínio, do seu bairro, por exemplo, ela é uma coleta de recicláveis um dia específico, então você pode colocar todos eles de uma sacola só, porque eles vão invariavelmente acabar sendo, né, agregados dentro do caminhão. Então não faz sentido de você ter esse esforço. Se você vai entregar num ponto de coleta, que às vezes a gente tem até em supermercados, daí tudo bem, aí faz sentido você separar. Agora, é muito mais uma questão de consciência do que você gera, do que necessariamente algo que vai invariavelmente convencer todo mundo a fazer a destinação. Então, é uma questão de amadurecimento também da sociedade, de entender seu papel, que esse é mais um deles, e, óbvio, cobrar aquelas empresas que têm as suas marcas favoritas, que você gosta de consumir, que você se importa com aquilo e qual que é a solução que eles disponibilizam para que você possa devolver. A responsabilidade, né, segundo a lei, ela é compartilhada, mas o consumidor ele tem a responsabilidade a partir do momento que as empresas oferecem um sistema de logística reversa para retorno das embalagens. Não, e você mencionou uma questão que eu acho super importante, que é o consumidor fazer o papel dele de reivindicar, de questionar, porque é assim que a gente acaba movimentando, né? Se não passa, né, se o consumidor ele é passivo nesse processo, a gente não tem avanço. Então, realmente, acho que a gente tem uma força muito grande, né? Só basta realmente a gente colocar em prática. E a reciclagem, ela acaba trabalhando com vários conceitos. E muitas vezes até a questão da redução ali da compra, você repensar no primeiro momento a questão da compra, né? Hoje a gente vive muito, o pessoal critica muito, né? Que é uma cultura do desperdício. Como que você considera isso, Mariana? Você acha que
essas políticas, né, essas práticas, de fato, elas combatem essa cultura do desperdício, faz com que a pessoa pense, ou isso é mais a longo prazo, não? Ela começa ali com aquele processo de reciclagem e uma coisa vai levando a outra até o momento que, de fato, a gente começa a questionar, muitas vezes, até a própria compra de determinados produtos, de determinados materiais. Eu acredito que, para quem mora, por exemplo, em condomínio, e você tem, sei lá, a parte de resíduos sólidos na garagem, se você for ver, se você reparar a quantidade de resíduos geradas no final de semana, você começa já a ter a ideia do problema que está acontecendo. Porque normalmente, assustador, né? Exatamente, você vai ver que é um volume muito grande gerado no final de semana, que são 2 dias que, né, normalmente os prédios não retiram lixo, enfim, vão retirar só na segunda-feira. E você vê que a quantidade de recicláveis é muito grande, e ali você talvez já consiga ou comece a ter um desconforto em relação a isso. Acho que o período da pandemia também fez com que a gente tivesse um pouco de mais contato com o nosso próprio lixo, porque como você está gerando concentrado, né, somente na sua residência, é diferente de quando você gera no escritório, você gera, sei lá, na academia, e você vai gerando em outros locais. Então, é muito mais uma questão visível, né? Eu acho que essa parte positiva dos resíduos em relação à geração e talvez despertar o interesse nas pessoas de, poxa, preciso reduzir o que eu estou consumindo. Principalmente também, ao mesmo tempo que a gente teve a pandemia, né, de você ter uma noção dos resíduos, você também teve uma entrega de comida por aplicativo, de e-commerce, enfim, vários outros tipos de consumo que talvez antes você tivesse de maneira separada. Mas eu realmente acredito que quanto mais você olha para essa questão, mais você vai tendo um incômodo e vai buscando soluções. Eu acho que as crianças, principalmente, elas despertam de uma forma que às vezes levam até para os pais. Então, quando a gente fala dos programas da Terra Cycle, a gente tem a oportunidade de fazer como uma educação ambiental nos locais em que a gente tem contato, que a gente entra e leva os programas. Então, quando uma criança vê que uma esponja pode ser reciclada, a visão dela se amplifica. Ela fala, bom, se eu posso reciclar a esponja, eu posso reciclar mais um monte de outras coisas. Então, desperta, ajuda, né, da curiosidade da criança, mas desperta esse interesse e, por vezes, ela consegue passar isso para os pais, enfim, até para onde ela mora. Então, eu acho que é um efeito em cadeia. Sim, não, e você mencionou uma coisa, né? Realmente, eu acho que a pandemia ela trouxe essa questão. Todo mundo, né, passou a ficar muito mais em casa, vivendo mais em casa, e a gente parava, coisas que a gente às vezes no dia a dia sai de manhã, volta à noite, é tudo muito corrido. Você não tem o contato com o lixo, né? Na maioria das vezes, é muito pouco aquele contato. Mas na pandemia você passou a ter 24 horas, né? Porque você está dentro de casa, você está gerando lixo, o lixo está ali. Então, eu acho que passou realmente a despertar e a incomodar o tanto que a gente gera, talvez o tanto aí que a gente consuma, fez uma reflexão para um modelo de vida um pouco mais sustentável. O problema é que a vida está voltando a um ritmo, né? E às vezes eu até brinco que é um ritmo pior do antes pandemia, então a gente não pode, de repente, perder os ganhos que a gente teve nesse momento mais introspectivo, mais reflexivo, para essas questões de qualidade ambiental, né? Então, realmente, é muito importante a gente continuar atento a essas pequenas questões e aprender com os nossos filhos. Eu brinco, às vezes, a minha filha traz algumas coisas que é muito interessante, né? Que eu falo assim, gente, é impossível ser só a escola, ser só o que ela vê, né? Eu acho que essa geração veio com um chip um pouco diferente, pelo menos de se atentar e observar muito mais do que nós, né, observávamos quando éramos criança também. Então, acho que a gente olhar um pouquinho para essa nova geração, né, Mariane? Eles são expostos a coisas bem diferentes também do que a gente, até eu, né, enfim, antigamente. E acho que a solução, no geral, é isso, é a redução do consumo. É um consumo consciente, óbvio. O ser humano, enquanto existência, ele sempre vai gerar resíduo, não tem como. Então, é só uma questão de temperança, né, em tudo que a gente faz. Então, ver o que é necessário, né, diminuir os excessos, focar no que é importante, e aquilo que você gerar, você tentar ao máximo. Eu sei que a vida é corrida, que a gente tem um monte de coisas para fazer, e ficar realmente separando, né? Enfim, cada coisa eu levo num lugar, eu também entendo que é algo desgastante.
Óbvio que o objetivo e o ideal seria que você colocando na coleta da sua casa, ele já fosse encaminhado e já tivesse toda a destinação adequada. Mas, infelizmente, ainda não é a realidade. Então, enquanto não for isso, a gente precisa de um plano emergencial, vamos dizer assim. Sim, e cada um fazer um pouquinho, né? Eu acho que a gente também está disposto a ter pequenas mudanças, a fazer a nossa parte e a contribuir aí para todo esse processo, que realmente é fundamental. Bom, Mariane, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Eu queria te agradecer, né, pela sua participação, mas antes eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência. Eu quero agradecer também a oportunidade, Renata, de você ter chamado a gente para conversar, a gente fica sempre à disposição, e muito em linha do que a gente já estava conversando, eu acho que a melhor mensagem é que o seu dinheiro importa. Então, toda vez quando a gente decide por consumir qualquer coisa, produto, serviço, não interessa, você está dando um aval para aquela empresa de que aquilo que ela está produzindo, da forma que ela está fazendo, está correta. Então, esse é o poder do consumidor, literalmente o consumo, né? Então, se eu quero que determinados produtos se modifiquem, se eu tenho esse interesse, eu preciso verbalizar, isso precisa ser algo que você, de alguma forma, consiga chegar e colocar isso para a empresa. Hoje em dia, pelas redes sociais, isso é muito mais tranquilo do que antigamente, né? Só mandar e-mail no saque e nunca mais ver a resposta. Mas, basicamente, o seu dinheiro é um voto de confiança naquele produto, naquele serviço. Então, pense 2, 3, 4 vezes antes de dar esse voto para alguma empresa ou algum serviço, produto. Não, maravilha. Mariane, muito obrigada, te agradeço aqui, né, imensamente pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigada a vocês. Bom, no programa de hoje eu conversei com a gestora dos programas de reciclagem, Mariane Marchetti. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.